Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo Sonhe, o Oncoponto. Hoje estamos com um tema diferente, mas muito relevante para a jornada do paciente oncológico. A gente vai receber hoje a Fernanda Carreira, que é a concierge do Grupo Sonhe, para conversar com a gente sobre essa jornada. Seja muito bem-vinda, Fer. Muito obrigada, Ju. Vamos lá. Então, iniciando o nosso papo, queria dar as boas-vindas para quem está nos assistindo e para você também. Lembrar que o Grupo Sonhe é um grupo de oncologistas e hematologistas que prestam serviços aqui na cidade de Campinas e na região metropolitana, né? E dizer que a Fernanda é a nossa concierge e ela vai explicar um pouquinho para nós o que é esse trabalho. Então, vamos lá. Quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, né? A dor não é só física, né, Fer? Não. Ela vem acompanhada da dor, da desorganização, da burocracia, do medo do que a gente não consegue entender, né? E aí eu queria saber de você, o que é ser concierge num grupo de oncologia? Ser concierge é ajudar o paciente nas autorizações, na função dele de organização da parte administrativa mesmo, com relatório médico, agendamento de exame, de consulta, de tudo que ele precisa naquele primeiro momento. É tudo muito confuso, né, Fer? Sim. São muitas informações, né? São. E você precisa ajudá-los a organizar tudo isso. Com certeza. Eu estou aqui para isso. Ah, muito bom, muito bom. Agora, entrando um pouco mais na função em si, né? O que diferencia o concierge, a função do concierge, de uma recepcionista ou de uma secretária na prática? Bom, a recepcionista, eu acho que ela é o cartão de visita, né? Da clínica, do hospital. A secretária, ela está ali na parte organização mesmo da agenda médica do paciente. E a concierge nada mais é que, acho que a experiência com o cliente, né? Tudo aquilo que vem facilitar a vida do paciente. Uhum. Eu acho que está mais ligado mesmo ao fluxo total, né? Ele não é fracionado, não é fragmentado, ele é completo. Isso, exatamente. Entendi. Tá. E aí, assim, a concierge, a gente fala muito do paciente, né? Na atuação do concierge, mas eu acredito que não seja só o relacionamento com o paciente, né? O concierge, por ser um profissional completo, atua em outras frentes. Que outras frentes são essas? Me conta um pouco. São com os parceiros, né? Laboratório de medicina nuclear, os patologistas, os médicos, né? Que estão ali atuando. Nas outras especialidades. Nas outras né? especialidades também. Entendi. Um agendamento com um cirurgião, com um mastologista, Sim. né? Então, é todo esse envolvimento. Tá, então, essa ponte médico-paciente, seja o médico interno do Grupo Sonhe ou um médico parceiro, um colega da nossa equipe, é você quem faz. Isso, sou eu quem faço. Muito bom, Fer. Essa função, né, dentro do Grupo Sonhe, ela é relativamente nova, né? E eu queria saber como foi para você quando você recebeu essa proposta para atuar nessa função que, de alguma forma, é inovadora, né? Como foi para você receber essa proposta? Eu fiquei bem feliz, surpresa, porque eu já atuo na área da oncologia, aí esse ano vai fazer 22 anos. E eu sempre atuei na parte da recepção, como secretária, até como solicitações de autorizações de exames na central de guia, faturamento. Mas essa parte de experiência ao cliente, ao paciente, foi muito novo para mim. E eu confesso que está muito mais voltado para mim do que as outras áreas que eu atuei. Mais cuidado, né? Você precisa dar todas as informações para o paciente com clareza, para que ele possa entender tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. E trilhar esse caminho que é complexo, né? Sim. De alguma forma, acredito que
essa sua bagagem anterior te proporciona conhecimento para traçar esses caminhos, né? Nesse dia a dia de demandas tão específicas e tão individuais, né? Como que você acredita que você atenda às demandas médicas e às demandas dos pacientes, que são demandas tão diversas, né? São várias demandas médicas e de paciente, mas cada uma delas com as suas especificações, né? Então, e eu consigo dividir bem isso. Os médicos solicitam e eu vou atrás da informação, daquilo que ele pediu, e organizo toda também a parte do paciente. É um equilíbrio bom. E o seu relacionamento com a equipe médica, como é que é, né? Como é que é a sua proximidade com eles para ter esse acesso a todas essas informações que você precisa? Olha, eu tenho um bom relacionamento médico com eles, com todos da equipe, sem exceção. Quando eu preciso, envio mensagem e, é claro, na hora que eles estão em consulta, não é possível. Prioridade ao paciente ali, a né? prioridade é ao paciente. Mas assim que possível, eles me respondem, me orientam e eu corro atrás da informação para eles ou para o paciente que ficou com dúvida em alguma questão burocrática. Você acha que esse posicionamento dos médicos, dessa disponibilidade que eles têm em te atender, facilita esse fluxo de uma maneira geral, otimiza essa rotina? Nossa, muito. Com certeza. Isso não é nem discutível. Isso agiliza o lado dele, do médico, e o lado do paciente também, que está ali esperando a informação, né? Para a gente concluir o processo dele ali, ou de autorização, ou de um agendamento, ou de um medicamento que ele precise. É sobre isso. Excelente. Então, podemos dizer que o nosso ecossistema está alinhado nesse sentido. Todo mundo está entendendo a importância do concierge, né? Sim, bastante. Muito bom. Pensando na jornada real mesmo, assim, do paciente, né? Você sente que tem um determinado momento que o paciente precisa mais de você? É no início, quando ele recebe as primeiras notícias? É quando ele pega o resultado dos exames? É para agendar esses exames? Você vê uma característica mais evidente, mais comum na jornada em relação à necessidade do concierge? Ju, cada paciente é um paciente. Ele é único nesse momento, então ele demanda da forma que é necessário naquele momento. Ou seja, para um agendamento de consulta, ou seja, para um agendamento de exame, ou seja, para até receber um laudo de exame, para encaminhar para o médico. Então, assim... São demandas diversas mesmo. Exatamente. Não dá para... Não tem um padrão. Tá, ótimo. E em relação à parte de acolhimento mesmo, né? Você percebe um padrão na angústia em si? Se é a espera pelo laudo, se é a espera pela consulta. Você sente ali que... Do próprio paciente e até da família, né? Que muitas vezes a família está envolvida nesse cuidado. Você sente uma padronização nessa angústia? Ou mais eminente, né, em algum momento, da família e do paciente? O paciente ele tem uma angústia e a família tem outra. Isso é bem diferente. Mas todos eles estão voltados para o resultado de exame. Porque o agendamento da consulta, a gente consegue um encaixe, a gente pede para o médico, solicita uma prioridade, mas o laudo do exame, acho que é a espera mais difícil para o paciente. Eu imagino que sim mesmo. Porque a gente não tem muito controle sobre isso, por mais que a gente tente atuar, né? Exatamente. É uma demanda que foge um pouco, né? Sim, sim. E que tipo de situação que você resolve, assim, que ninguém imagina que passa pelos seus cuidados? E que as pessoas só veem a solução e ninguém imagina que é você que resolve? O envio do material, dos blocos, para análise genética, para laboratório de fora. Acho que isso ninguém imagina que eu corro atrás, por aqui, né? Que eu vou atrás de todas as informações do protocolo, do paciente, solicito.
Muitas vezes eu tenho que ligar no laboratório para pedir uma urgência, né, para vir retirar aquele material aqui, para que o laudo, né? E tem o teste certo para a empresa certa, né? Isso também é um conhecimento muito diferenciado, né? Exatamente. E o médico precisa daquele laudo também para que defina conclua o tratamento do paciente. E tem um controle disso, né, Fer, que a gente faz aqui na sua função, né? Aqui no Grupo Sonho, na sua função, que é pegar o bloco, né, fazer todo o processo, o envio desse bloco, o acompanhamento desse bloco, exatamente, né? E tudo isso é na sua mão, né? Com certeza. Após o envio de toda a documentação para aprovação do laboratório, tem que aguardar a logística, a transportadora vir retirar esse material, eu tenho que ficar aqui aguardando, tem que entregar, tem que assinar documento, chega no laboratório e eu vou acompanhando tudo isso, passo a passo, até que entre em análise e esse laudo fique disponível para o médico. Ótimo. Então, eu queria que você me contasse algumas situações assim que mudaram desfecho, vamos dizer assim, né? De um agendamento urgente que te marcou ou de alguma situação que você olhou e falou assim, poxa, o concierge fez diferença na vida desse paciente nesse momento. Se não fosse essa atuação, talvez ele tivesse ficado um pouco perdido nessa jornada. Recentemente, né, nós tivemos um caso de uma paciente que estava fora do Brasil, né, a trabalho, e ela ia voltar para o Brasil e precisava estar com todos os agendamentos dela organizado para uma, acho que talvez possível cirurgia. E aí o médico da paciente me encaminhou todos os pedidos, eu fiz contato com os laboratórios, né, até com o convênio da paciente, que ela também tinha uma... Para fazer essa conciliação. Para fazer a conciliação e organizar todas essas autorizações e os agendamentos para a paciente. E quando ela pisou no Brasil, retornou, estavam todos organizados. Isso deve ter mudado o time de tratamento dela, com certeza, né? Ela conseguiu fazer todos os exames nas datas previstas, que ela estaria aqui no Brasil, fez, deu tudo certo, não tivemos problema algum. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente está alinhado entre o paciente, o médico. Eu também tive a ajuda da concierge do convênio da paciente, com as autorizações. Então, tudo isso funcionou e deu certo para que ela chegasse aqui e realizasse tudo sem prejuízos. E sem preocupação. Né? Sim. Ela já tinha algo a mais para se preocupar. Exatamente. Né? E aí a gente tem um suporte aqui também da sua função em relação a algumas autorizações, alguns processos de autorizações. Né? Acho que queria que você contasse um pouquinho para a gente desse suporte que a gente dá quando necessário. Né? Quando a gente tem algum paciente que é um convênio de fora, né, que a gente não atua, eu ajudo o paciente com isso, oriento ele como é que ele deve solicitar essa autorização junto ao convênio dele, mas acho que em especial são os medicamentos orais, né, que é o próprio paciente quem faz essa solicitação para o seu convênio. Sim. Então, eu tenho um checklist com todas essas informações que eu encaminho para o paciente para que ele possa fazer essa solicitação sem que ele tenha qualquer dificuldade. Ótimo, perfeito. Eu acho que um ponto que você citou e que eu vejo muito evidente é a questão da organização dos exames, de agilizar e otimizar esse processo dos exames, né? Eu acho que a gente pode dizer que alguns exames a gente consegue agilizar e otimizar em tempo recorde aqui em Campinas, né? Sim. Isso tem a ver com os relacionamentos que temos? Eu acredito que sim. Porque a boa comunicação, a boa, né, informação, eu acho que ajuda e facilita bastante. E você tem os contatos diretos desses locais para otimizar esses agendamentos? Tenho sim. Perfeito. Fer, então, no fundo, né, olhando todo esse contexto, não se trata só de um apoio burocrático, né?
A gente está falando de um apoio, um acolhimento emocional, não Sim. só para o paciente, mas também para essas famílias, né? Com certeza. Eu acredito que eu ajudo esse caminho que o paciente tem a percorrer aí durante o tratamento dele. Maravilhoso. E aí, pensando no suporte que a gente dá agora para os médicos, né? Sejam eles da nossa equipe, né, do Grupo Sonhe, ou médicos externos. Como que você acredita, falando em especial dos nossos médicos, né, do corpo clínico do Grupo Sonhe, como que você acredita que você impacta o dia a dia deles? Seja os oncologistas ou os hematologistas? Acho que não é nem impactar, né? Eu acho que é ajudar eles com a parte de organização mesmo, né? Porque o médico ele está ali voltado para cuidar do paciente, no cuidar do médico. E eu acho que eu acabo facilitando o dia a dia dele nessa parte burocrática, né? Eles enviam um pedido, enviam o relatório e eu dou sequência naquilo que precisa ser feito para facilitar também o agendamento ou a autorização do paciente. Resultado de um exame, exame, eventualmente, é. né? E você acha que isso traz uma redução da sobrecarga da atividade médica, que tem esse lado do cuidado, mas é que é um grande combo, né? Sim. O paciente vem para a consulta, ele busca o tratamento e o acolhimento, né? Então, e o tratamento está atrelado a uma parte burocrática muito extensa. Sim. Né? Porque precisa desses resultados de exames, precisa de relatório, precisa de informações burocráticas ali em relação ao convênio. E aí você acha que esse suporte, esse apoio, ajuda, desonera o médico do ponto de vista burocrático, de uma maneira resumida? Não. Desonerar, não. Desonera que eu digo é no sentido de diminui a carga de trabalho deles. Sim, isso sim. Né? Isso facilita bastante, porque ele vai estar ali voltado exclusivamente para o cuidado do paciente. Sim, para acolher mesmo, para né? acolher o paciente, para dar todas as informações médicas, aquilo que a gente não tem o conhecimento, só o médico tem. Perfeito. E aí, o que você acha que muda na rotina deles, ou que mudou, né, depois da sua chegada? Essa atividade que a gente desenvolveu no grupo, né? Pensando que a gente tem uma demanda de trabalho muito grande, né? Nós somos muitos médicos, eles são muitos médicos, né? E com muitos pacientes, né? Sim. Eu acho que facilitou a agenda deles mesmo, né? Porque o paciente chega, já está ali com o laudo do exame, ou se o paciente esqueceu, eu já tenho acesso a essas informações, eu consigo ter acesso a essas informações, ele pede, eu já está ali para entregar para ele. Isso é bem legal. Né? Então, ele não precisa correr atrás da informação. Você faz chegar até ele. Eu vou chegar até ele. Perfeito. E aí, então, né, eu acho que fica para a gente pensar sobre esse relacionamento concierge médico, é que nesse momento o médico pode focar na medicina. Sim, né? totalmente na medicina. No cuidado, no melhor cuidado possível, sim, porque tem alguém ajudando a ele a parte burocrática. Né? Acho que isso é muito incrível mesmo. E aí eu queria entrar um pouco nessa questão dos relacionamentos com o paciente e com o médico, mas em especial com o paciente. Existe um protocolo ou é totalmente personalizado? Eu vou dizer que é totalmente personalizado, porque cada paciente é um paciente, ele é único, né? E ele vem com uma demanda, né? Uma situação específica. Então, para cada paciente, eu tenho um cronograma ali a ser seguido. Uma abordagem diferente. Exatamente. Né? E como que você prioriza todas essas demandas? Porque você falou bastante sobre agendamento de exames, agendamento de consultas, busca de bloco, envio de bloco, organização documental. Como que você organiza essa sua rotina? Falar um pouquinho da minha rotina? A minha rotina, a primeira coisa eu faço, é responder todas as mensagens que ficaram da noite para o outro dia, né? Então, eu respondo todas essas mensagens pela manhã.
E aí depois eu vou para situações de bloco, se eu tiver que enviar bloco, se eu tiver que ir atrás de alguma autorização, de algum pedido muito específico para um médico. E no decorrer do dia, há outras necessidades também, ou outras mensagens do paciente. Então, assim, eu vou organizando o meu tempo. É uma gestão de tempo É uma mesmo. gestão de tempo mesmo. Então, e tem hora que, assim, é a hora de desligar o telefone que encerra meu expediente, mas eu ainda olho, assim, para ver se eu realmente consigo desligar ele ou se eu tenho alguma coisa que eu precisa ser resolvido naquele instante para não deixar o paciente esperando até o... Desassistido de alguma forma. Exatamente. Perfeito. E para você, o que significa resolver com menos dor? Eu acho que é deixar o paciente mais confortável, né? Saber que ele pode contar comigo e que eu vou organizar aquela parte burocrática para ele. Eu acho que a agilidade, né, traz esse conforto para ele, né? Sim, a clareza da informação Sem também, dúvida. né? E eu digo que o paciente com todas as informações claras e objetivas para ele, ele vai entender que tudo vai acontecer no tempo certo. Sim. É ser empático ao momento que ele está passando também, né? Sim. Perfeito. Às vezes o paciente precisa de orientação, né, Fer? Não de uma informação técnica, Exatamente, né? A orientação, a informação, a clareza, eu acho que é essencial para o paciente. E eu sempre digo que o paciente bem informado, bem orientado, fica tudo mais fácil para conduzir. Sim, passa segurança para ele. Exatamente. Né? E aí eu queria saber um pouco da sua história, né? Alguma história que te marcou, que mexeu mesmo com você, assim? Eu imagino que são várias, né? Mas em 22 anos aí, eu tenho várias histórias. Várias histórias mesmo para contar de vários pacientes. Já chorei com muitos deles, já me emocionei com muitos deles, já ganhei presente de vários deles. Mas é difícil relatar uma história específica que, assim, todas marcam a gente. De alguma forma, né? Sim, sempre. E um dia que foi muito difícil, assim, você falou, nossa, hoje pegou. O dia que eu deixei de ser funcionária e passei a ser um familiar de um paciente. Trocou a cadeira, né? Inverteu-se. Aí é difícil. Mesmo você sabendo tudo que tinha que ser feito. Sim. E a empatia veio em primeiro lugar, né? Desculpa, gente. Tudo bem. E o dia mais gratificante? Ou o momento que você se sentiu mais grata, assim, por essa oportunidade, né, de trabalhar com isso? É quando o paciente me liga para agradecer, ou que muitas vezes ele nem liga, ele só manda uma mensagem, ou diz que Deus te abençoe teu dia, que deu tudo certo, que meus exames já ficaram todos prontos, ou que eu estou curada. Então, eu acho que é isso. E aí, pensando em coisas que a gente não sabe sobre você, né? Queria que você me contasse o que te motiva a voltar aqui todos os dias. Eu saber que eu estou ajudando o próximo. Ajudando um paciente que realmente precisa. E o que você aprendeu na sua vida trabalhando com oncologia? Assim, que você fala, esse aqui foi lição da oncologia. Que a gente precisa se cuidar, a gente precisa se prevenir, né? A resiliência, ser humano sempre, a ter empatia, a pensar na dor que a pessoa está sentindo, se colocar no lugar dela ali naquele instante. Acho que é isso, me motiva eu saber que eu estou ajudando um paciente. Sim. E se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que foi recém-diagnosticado, o que você diria?
Eu não vou falar nem como funcionária, nem como concierge, eu vou falar como pessoa, né? Que naquele momento a pessoa tem que buscar a sua espiritualidade, acreditar naquilo que ela realmente tem fé. Esse eu acho que é o ponto principal. E depois ela ter confiança, confiança com a equipe médica que está tratando ela ali. Porque eles, naquele momento, sabem o que estão fazendo. Maravilhoso, Fer. Eu acho que no sonho, né, nós todos acreditamos que a excelência não está no tratamento, ela está na jornada como um todo, né? Sim. Queria muito, muito agradecer a sua presença. Imagina, né? eu que agradeço. Foi um papo cheio de acolhimento, de profissionalismo e de muita emoção, né? Queria agradecer a todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Que nos acompanhem nas nossas redes sociais, que nos ouçam no Spotify. E muito obrigada pelo papo, Fer. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. E até a próxima. Até, Ju. Obrigada. Eu que agradeço. Está no ar o Oncoponto, o podcast do Grupo Sonhe, onde discutimos avanços, cuidados e inspirações em oncologia.